Depois do Império Romano, desse período da música romana, a grande autoridade que se instalou na Europa foi o Sacro Império Romano Germânico, tendo início no ano de 800, com o seu primeiro imperador, Carlos Magno. Nessa época, de 800 a 1400, entra-se na música medieval. Alguns contextos interessantes de se falar seriam o socioeconômico da época, que o esquema vigente era o senhor feudal. O que era o sistema feudal? Existiam os camponeses, que viviam nos feudos. Tinham um responsável que tomava conta da região, que era o senhor feudal. Nesse sistema feudal era tudo à base de troca. Por exemplo, o cidadão que plantava milho tinha que trocar o produto com outro que criava porcos, para poder todo mundo criar sua subsistência em conjunto. E quem ficava cuidando de tudo isso era o senhor feudal. Todo o desenvolvimento, o ensino, o pensamento musical ficava dentro da igreja nesse período. A música feita fora da igreja era algo sem importância, por muitos visto como algo não válido. Essa música feita dentro da igreja, nesse período, era chamada de sacra, se dava o nome de sacra. E a música feita fora da igreja se dava o nome de profana. Foi dentro da igreja, por volta do século X, que um monge italiano chamado de Guido de Arezzo deu o nome às notas, quase do jeito como a gente conhece hoje: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Com exceção da nota Dó, que era chamada de UT. Também criou a pauta musical utilizada até hoje. As artes e a música eram desenvolvidas dentro da igreja. A música era de um sistema modal diferente dos gregos e dos romanos. Agora esse sistema foi reformado, foi refeito pela igreja cristã. Foi no período da Idade Média em que se deu o nome das notas e começou a padronização da escrita musical. Uma escrita que, com a revolução dos séculos, chegou até hoje. Essa música agora era feita do homem para Deus, feita para a adoração do divino. Portanto, o idioma era o latim, que era o idioma oficial da igreja. Toda a música era vocal, baseada em poemas e escrituras sagradas. A escritura musical nessa época, primeira música do Ocidente, era chamada de cantochão, música mais simples já desenvolvida. É uma música com apenas uma voz, apenas uma linha melódica e apenas uma melodia. Não significa que tem apenas uma pessoa cantando, e sim pode ter milhares de pessoas cantando a melodia, todos cantando a mesma coisa. A primeira música da Idade Média foi a Adorate Deum, Adoração de Deus, um exemplo de cantochão. Essa música era o embrião da nossa música de hoje. Essa música era monofônica. O que significa monofônica? Era uma música feita a uma só voz. Cantochão era um tipo de música monofônica. Posteriormente, com o passar dos séculos 10, 11, 12, deixou de ser monofônica. Passou a ser polifônica, ou seja, mais de uma voz. Lógico que não se evoluiu tanto nessa época, mas já era polifônica. Chegando em polifonia, entra-se em um novo período muito importante para as artes em geral, que é a Renascença.